Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Vita Ler. A palavra terno, segundo o dicionário da Porta Editora, significa meigo, afetuoso, que causa compaixão. É assim que talvez defina o livro E Choviam Pássaros de Jocelyne Saucier. Não podia ter escolhido um livro melhor para esta época em que renovamos a esperança e em que se promove, quando possível, um encontro de gerações. A história prima pela simplicidade. Ted, Charlie e Tom abandonaram tudo e foram viver para a floresta. Alguns no livro pode ler-se. Ted era um ser destroçado, Charlie um apaixonado pela natureza e Tom já usufruíra de tudo o que a vida lhe permitira. Dia após dia envelheceram juntos até atingirem uma idade avançada. Deixaram para trás uma vida cuja porta fecharam. Não tinham nenhum desejo de regressar, nenhum desejo a não ser levantarem-se de manhã com o sentimento de terem um bom dia pela frente e de não haver ninguém que o pudesse impedir. Acompanhados por Steve e Bruno, também seres da floresta, mas que ainda mantêm algum contacto com a vida urbana, sobrevivem à custa de uma plantação de marijuana, segredo partilhado, e que permite que vivam com folga e sem grandes preocupações. Apenas têm de estar atentos. Até que surge repentinamente a visita de uma fotógrafa em busca de sobreviventes dos grandes incêndios que assolaram o norte de Ontário de forma cruel e devastadora no início do século XX. Uma fotógrafa, que passo a citar, é seduzida e intrigada por aquelas pessoas idosas que tinham a memória povoada com as mesmas imagens do fogo. Ela é considerada uma intrusa pelos idosos, pois põe em causa o equilíbrio que construíram, a sua paz. Na verdade, a fotógrafa procura um dos idosos que viveu essa tragédia, procura o seu testemunho, o seu olhar. Sim, o olhar e a importância dos olhos. Passo a citar. Os olhos são o que há de mais importante no idoso. A carne descaiu, afundou-se, acumulada em rugas fendidas em torno da boca, dos olhos, do nariz, das orelhas. É um rosto devastado, ilegível. Sem o olharmos nos seus olhos, não podemos saber nada de um idoso. São os olhos que detêm a história da sua vida. Desta procura do olhar, a fotógrafa também gostava de ouvir os testemunhos dos tais idosos que sobreviveram a esses incêndios. Passo a citar. Gostava das suas vozes gastas, dos rostos devastados, gostava dos seus gestos lentos, das suas hesitações perante uma palavra que lhes foge, uma recordação que se recusa a aparecer. Gostava de os ver à deriva na corrente dos seus pensamentos e depois, a meio de uma frase, adormecer. A idade avançada afigurava-se-lhe como o último refúgio da liberdade, onde nos desfazemos do que nos prende e deixamos o espírito libertar-se. Ufa, que lindo, não? Não quero descortinar muito mais da história deste livro bonito, repleto de camadas, em que se fala da amizade na idade adulta, da esperança, da felicidade nas coisas simples e no privilégio de conversar com as gerações mais velhas. Não percam isso. Sim, e passo a citar novamente. Os idosos são mestres na arte da conversação, pois é a única coisa que têm nos seus últimos dias de vida. Partilho, tal como a fotógrafa, este gosto de ouvir os mais velhos. E passo a citar novamente. Gosto de histórias, gosto que me contem uma vida desde o seu início, todos os movimentos e todos os sobressaltos nas profundezas do tempo, que fazem com que uma pessoa, 60 ou 80 anos mais tarde, tenha este olhar, estas mãos, este modo de nos dizer que a vida foi boa ou foi má.
A humanidade percorre todo o livro e, como humanos, a longevidade está presente. Sim, fala-se de vida. E a morte? Cito: bom, a morte ainda espreita. Não nos devemos preocupar com a morte. Ela está à espreita em todas as histórias. Sim, mas não devemos pensar nisso. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro E Choviam Pássaros, de Jocelyne Saucier, editado pela Gradiva. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.